Vamos lá, pessoal. O que a gente preparou para falar aqui hoje está muito conectado com aquilo que a gente vê na nossa própria vida, né? Então, nós estamos iniciando esse novo projeto, que é o Florescer. E o Florescer, ele conecta vidas. A nossa ideia, o nosso propósito é desenvolver pessoas em vários âmbitos, né? E hoje nós vamos conversar sobre onde está o seu valor, né? Então, a sua vida, ela tem girado em torno daquilo que você faz, daquilo que você tem, ou efetivamente daquilo que você é. E essa é uma reflexão muito significativa e que nós vamos vivendo um dia atrás do outro, o dia a dia, e nós não paramos para refletir sobre essas importâncias, né? Sobre essas situações. Peraí que aqui abriu. Tudo bem. Então, através do Florescer, nós queremos acolher e auxiliar vocês nessa jornada de florescer para a maturidade emocional, para o autoconhecimento e conexão espiritual. Então, para quem não me conhece ou não sabe, né? Eu sou formada em psicologia e aí a gente sempre vai se desenvolvendo nessa área. Então, fui atrás da parte da psicologia hospitalar, no Hospital São Luís, na Anália Franco. Tem também a formação em processo de adoecimento na PUC. Hoje também sou formada em neuropsicologia pela Universidade de São Francisco. Então, a gente vai... são profissões, né? Psicologia é uma profissão que nós estamos sempre em construção. E a Sara também, né? Ela tem a sua formação em administração e ciências contábeis. Sara, eu só não lembro a ordem, você me auxilia. E ela também tem formação em coaching integral sistêmico. Ela está buscando agora a parte sobre constelação. Então, nós estamos sempre buscando esse desenvolvimento pessoal para que nós possamos florescer como pessoas e deixar isso na vida das pessoas. Tem que ensinar o fone, né? Porque senão um áudio vai interferir no outro. Tem que estar com 2 fones? Vamos ver se dá certo com o fone só. Vamos ver. Eu te aceitei. Vê se chegou aí. Eu estou no streamer com vocês. Eu vi que eu estou aqui ao vivo. Depois No YouTube já tá certinho. Agora falta só o Instagram. O Instagram não entrou ainda. Ele só tá como solicitado. Ele tá atrasado no Instagram até, que tá aparecendo agora que você tá me aprovando, me aceitando lá. Que apareceu o seu movimento baixando na tela, ele tá um pouquinho atrasado. O Felipe, ele me ligou. Eu tô rindo porque ele me ligou e agora ele entrou na live. Bonitinho. Deixa eu só... Mas ele não aceitou ainda no... Ele não deixou convidar de novo. Ele tá como solicitado. Convidou você para fazer uma transmissão ao vivo. É estranho que ele está aparecendo como está solicitado. Eu precisava... Convidado. Agora tá aparecendo como convidada. Vê se chegou. Veio. Eu saí e voltar de novo. Quero que você esteja no vídeo dele. Cliquei. Sara Brown entrou. Vê se aparece. Eu não vou clicar para pedir para participar. Tenta de novo, tá? Tentei. Agora foi. Entrar ao vivo. Aí, agora deu certo. Peraí, deixa eu mudar a câmera de posição. Deixa mais... Vai ficar um pouco mais baixo só. Mas ok. Vamos que improvisar. Eu tô ao vivo. Eu vou deixar sem som. Deixa eu ver se vai dar. Fala de novo, Tev. Então, pessoal, boa noite. A gente já vai começar. Estamos aprendendo a fazer tudo isso.
E vocês estão aqui aprendendo junto com a gente. Tivemos que improvisar um pouquinho o cenário por conta da chuva em Bragança, deu uma chuva muito forte. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar nessa noite junto com vocês. É a nossa primeira live, a primeira de muitas, né, Stephanie? E esperamos que todos possam aproveitar muito desse momento também, que seja muito rico e gratificante a todos. Isso aí. Então, eu já contei para eles o nosso tema. Deixa eu dividir a tela aqui do computador me auxiliar novamente. Então, deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Nós trouxemos esse tema do como que nós estamos vivenciando, né? Como que nós vivenciamos e trazemos a nossa vida com base no ser, no ter e no fazer. Qual é a linha, né, que a gente tem dado mais importância e tem influenciado os nossos comportamentos, nossa atitude, né, a maneira como a gente vivencia mesmo o dia a dia. E a gente pode começar tomando água e falando um pouquinho sobre crença, pensamento, sentimento e a influência disso, né, ali dentro da linguagem. Você quer começar falando um pouquinho, Sá? O que eu começo? Pode começar, Tefi. Tá. Então, a crença é algo que a gente vem construindo durante toda a nossa vida. Ela é influenciada pela nossa história, pelo ambiente, pela maneira que nós vamos percebendo os estímulos. Aí eu quero falar uma coisa para vocês. Dentro da psicologia, eu gosto muito da abordagem ali analítica, numa linha ali da psicanálise. E hoje, esse tema, ele traz muito da cognitivo comportamental. Então, estou me aventurando aqui. Eu acho muito legal essa parte da cognitivo comportamental. Então, a gente também respeita, né, e traz o conhecimento do trabalho. Se quiserem compartilhar algo, aqui e aprender junto com vocês. Vamos lá. Então, a crença é construída dentro da história. Nós temos ali, a gente pode usar o exemplo de uma árvore, né? Nós temos as crenças que elas são mais profundas, né? Que são, me fugiu a palavra agora, as crenças centrais, que são mais profundas, que estão ali na raiz, e que é algo tão automático, tá tão intrínseco, assim, tão dentro da gente, a gente nem percebe que faz. Eu tenho um exemplo pessoal que eu vivenciei, mas eu não consigo lembrar para falar para vocês a situação, o fato exatamente, né? Mas na época eu namorava o meu marido e eu tinha conversado com ele alguma coisa que eu não queria fazer. E aí eu fui chamada pela minha mãe, a gente conversou, e eu acabei fazendo exatamente o que eu tinha falado que eu não ia fazer. Aí ele, amor, você percebeu que você fez o que você acabou de falar que você não ia fazer? Eu, caraca, nossa, não percebi. E eu só percebi quando ele falou. Porque era algo, para mim, era uma ordem tão forte. Levanta o microfone que tá cortando. A minha avó, eu perdi o filtro. Então, isso é uma crença que está ali nas minhas raízes e eu tenho que estar atenta, né, a ela, e essa atenção eu vou construindo através de um processo. Depois, então isso a gente pensa na raiz. Depois vem a copa. O tronco. Na copa não, tronco. No tronco, nós temos as crenças intermediárias. A gente já consegue ter um pouco mais de acesso a elas, a entender, e ela tem uma construção um pouco mais acessível mesmo, vamos falar assim com essa palavra. E nós temos ali a copa, que são os pensamentos automáticos. Então, eles nós temos mais acesso ao que vem na hora, que vem na mente ali, e ele tem um fluxo maior, né? Então, por exemplo, eu sou convidada para dar uma palestra. Aí eu penso, não vou conseguir, deixa para lá. Isso foi um pensamento automático. Aí eu posso vir com uma crença intermediária. Nossa, eu vou errar, eu não vou dar conta, eu não sei, eu não vou conseguir. Qual é a raiz daquilo ali? Algo que foi sendo construído na minha história me fez pensar que eu sou burra, que eu sou incompetente, que eu não vou conseguir aprender, me desenvolver para conseguir passar alguma coisa. Pode estar relacionado com algum juízo de valor, né? Pensar que eu não tenho valor para passar, para poder ensinar, e aí a gente vai estudando a raiz e os processos. Então, lembra da árvore. A raiz, que são as crenças centrais, o tronco,
que são as crenças intermediárias, e a copa da árvore, que está ali nos pensamentos automáticos, certo? Então, tudo isso vai construindo a nossa crença. Então, vocês percebem, a crença ali central, ela vem sendo construída desde o meu nascimento, toda a minha história, a intermediária e os pensamentos. Eles são influenciados pelo ambiente, pela maneira como eu percebo esse ambiente, pelas situações que eu vivencio, pelas pessoas que estão ao meu redor. Então, são vários fatores que influenciam. O pensamento e o sentimento. Vou começar por emoção. Nós temos ali, a princípio, 5 emoções básicas, que eu acho que eu não vou lembrar certinho para falar para vocês, mas é a alegria, o medo, o nojo, a tristeza e a raiva. Ó, lembrei. Então, essas são as emoções universais básicas. Então, as emoções, elas geram reações na gente, no nosso corpo e tudo mais. Só que elas são rápidas. Então, a emoção, ela acontece, né? É uma reação, é algo automático. O que vem segundos depois é o meu sentimento. Então, a minha história, as minhas crenças, elas vão influenciar na interpretação que eu tenho de uma emoção. Então, eu já fiz alguns atendimentos e isso é muito comum, né? Então, eu me sinto muita vontade de compartilhar isso com vocês, respeitando totalmente a ética. É que a gente vive numa cultura que é meio que proibido você sentir raiva. Ainda mais de pessoas, por pessoas que são importantes. Só que a raiva, ela é muito natural e ela é uma emoção que vem. E depois eu venho e trago uma interpretação. Então, a minha interpretação da emoção que eu sinto são os meus sentimentos. E aí vem os pensamentos. Então, assim, não é, por exemplo, tem a crença, vem o pensamento e o sentimento. É rotativo e eles são, sim, autorregulatórios ali, eles se influenciam entre si, não tem uma ordem. Posso começar com um pensamento que gera um sentimento que motiva uma crença, eu posso começar com um sentimento que vai gerar um pensamento ou que vai motivar uma crença. Então, esses três, eles estão sempre ali juntinhos. Comentar alguma coisa, Sara? Não, eu acredito que a crença, o pensamento e o sentimento, eles estão muito ligados, né? E nós temos também a ação e reação o tempo todo. Então, quando nós temos a consciência de qual é o nosso pensamento, o nosso sentimento, é muito importante termos essa clareza, né? Qual é o gatilho que me deu esse comportamento? Qual é o gatilho que me deu essa ação? Como até o exemplo que você trouxe, né? Eu não vou ter esse comportamento. De repente você parou, opa, mas eu estou tendo esse comportamento que eu não falei que eu não teria. Então, qual é o gatilho que veio por detrás? Que recompensa eu estava buscando com esse comportamento, com essa atitude, com esse caminho, né? Com essa escolha que eu trilhei. Então, isso é muito importante e é necessário também a gente trazer essa clareza, é fundamental. E olhando para esse caminho, nós temos também a tríade cognitiva, que é a visão de si mesmo. Então, como eu me vejo e o que eu penso sobre mim, a visão do outro, sobre os outros e sobre o mundo, como eu vejo o mundo, como eu percebo o mundo como um todo, e a visão do futuro. Qual é a percepção que eu tenho do futuro como um todo? Então, quando nós temos essa tríade cognitiva também é muito importante, porque muitas vezes eu falo, mas a pessoa falou isso para mim, olha só, mas ela falou mais sobre ela do que sobre mim mesma. Da mesma forma, a percepção que eu tenho sobre ela é muito mais sobre mim do que sobre ela mesma. E essa percepção ela é muito importante, porque essa é uma tríade cognitiva, é a visão que nós temos do outro, de mim e do mundo como um todo, e principalmente a visão de futuro que traz esse direcionamento também. E aí, olhando ainda dentro desse percurso, né, nós temos o nosso tema central, né? Onde está o seu valor? A sua vida, ela gira em torno do quê? Do ser, do fazer, do ter. O que conduz a nossa vida, as nossas crenças, os nossos caminhos?
O que nós temos buscado dentro da nossa trajetória de vida? Você fechou o microfone, Beth. Não, o microfone do streamer, gente. Eu acho que isso aqui deve ser o cabo, né? Só levanta o microfone porque ele está um pouco baixo, o som fica baixo. A gente precisou, né? Nós precisamos fazer essa caminha das informações, né, para poder trazer uma base para vocês. Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre o que é crença e como ela é construída, entendida, nós podemos trazer uma reflexão que nós aprendemos ali dentro da área da análise do comportamento, mais voltado para o desenvolvimento de pessoas, para o treinamento de pessoas, que é algo que é trazido pelo Paulo Vieira nessa área, que é a questão da crença de identidade, que é quem eu sou, como eu me vejo, como eu me mostro, que está conectada com o ser, a crença de capacidade. Então, quando o fazer, né? Então, como eu olho para mim em relação àquilo que eu entrego, que eu posso entregar e realizar. E ali a crença de merecimento. Então, diante de todas as coisas, como eu acho que eu mereço, né? De que maneira eu recebo o que vem do outro, o que tem dentro do meu lar, por exemplo, das situações do ambiente. Então, qual é a crença de merecimento, de resultados que eu tenho, por exemplo? E quando nós temos uma pirâmide que ela é desequilibrada, se nós vamos pensar nesse ser, ter e fazer num formato de pirâmide, o ideal, né, Sara, seria uma pirâmide em que a base é o ser, então a minha base é a minha identidade, o fazer e o ter. Mas normalmente o que se vê, o ser, o ter ou o fazer nessa base com maior importância, e o Isso, é ser tá lá no último, né? E aí a bem gente conversando pequenininho. hoje, nós identificamos que nós funcionamos muito pelo fazer. Então, né, por exemplo, eu tive uma história familiar, não só em mim, né, mas antes da minha mãe, né, com a minha mãe. Então a gente vem vindo geração a geração, que nós sempre fomos muito cobradas por resultado, por entrega, por fazer. Então, olha só que loucura, né? Então eu tinha a obrigação de tirar 10. Eu não podia tirar menos ou alguma nota diferente. Eu tinha que ir muito bem na escola. Tudo que eu fazia, eu tinha que ser excelente, né? E dar excelência, entregar o seu melhor, é diferente de ser cobrado por ser excelente, né? E aí a gente vai entendendo que o nosso valor está naquilo. Então, quando o seu filho, sua filha, chega da escola e tirou um 6, ao invés de estourar ou falar, nossa, mas a sua obrigação é só estudar, por que a gente não pergunta o que aconteceu para que você tirasse um 6? E essa pessoa vai te explicar. E aí você fala, olha, você, por exemplo, não estudou o suficiente para que você pudesse ter uma nota melhor, sendo que você tinha tempo para que pudesse ter estudado o suficiente para ter uma nota melhor. Só que você não perde o seu valor para mim porque a sua nota não foi tão boa. Você não vai deixar de ser meu filho ou minha filha e ter menos apreço, eu não vou deixar de ter apreço e amor por você porque a sua nota foi ruim. Só que quando isso não é dito, não é entendido. O óbvio precisa ser dito, né? Precisa ser dito. Sim. E até na nossa conversa, para entrar nesse contexto, nessa construção, muitas vezes nós pensamos no ter como só ter bens materiais, ter muito dinheiro, ter uma casa, ter carro, ser apegado a dinheiro, né? Ser apegado a coisas. Mas até na nossa discussão nós percebemos que nós não somos apegadas a coisas em si, mas sim ao conhecimento. E a busca pelo conhecimento também é uma construção pela segurança, pelo poder, pela autoridade. Então, o que nós buscamos por trás daquilo que nós buscamos, né? É até meio complexo, né? E de se entender as duas perguntas, porque fica meio ambíguo, né? Mas buscamos por trás daquilo que a gente busca, sim, porque tudo que nós buscamos tem uma interpretação por trás, tem um porquê. Então, eu amo livros, eu amo comprar livros. Eu até brinquei que eu não sou muito apegada a brincos, joias,
Eu vejo pessoas que toda semana se trouxer joias, a pessoa tá lá comprando e muitas vezes nem precisa. E esses dias eu precisava de um brinco para combinar com um colar que eu ganhei e eu não tava achando, eu fiquei horas procurando. Eu falei, gente, eu preciso cuidar disso. E aí, em compensação, se você falar para mim, Sara, eu preciso de um livro relacionado a finanças, eu tenho, ao relacionamento, eu tenho, eu tenho. Então, para mim, o livro, o conhecimento é muito importante. E aí nós entramos até nessa discussão, né? Não sou apegada a bens materiais, a coisas, a precisar me aparecer com gastos supérfluos, coisas supérfluas, mas em compensação eu busco conhecimentos para reforçar uma segurança, uma autoridade, um conhecimento que eu busco efetivamente em mim. Então, é algo que, desde de criança, eu sempre busquei isso por mim. Né? É algo que eu cresci buscando por mim, para mim, efetivamente. Então, olhar para o ter não é somente olhar para o ter por ter coisas. É aquilo que nós temos e nós buscamos com frequência. Seja ter comer demais. Uhum. Eu já ouvi muitas vezes essa frase, né? Algo que eu não passo é vontade de comer. Eu gasto com comida à vontade. Não vou passar vontade. Muitas vezes está com a Sim. conta no vermelho e está gastando com comida. Então, é uma necessidade, é fome, é vontade de comer. Impulso na É compra de impulso. roupa, por Qual é o exemplo, né? impulso? Qual é a necessidade que está por trás disso? O que está sendo buscado atrás desse contexto, desse diálogo interno, efetivamente, né? Desse diálogo do que está sendo direcionado. Então, é importante ter essa consciência, buscar essa consciência também, é muito importante. E no Tava fazer... aqui, Pode falar, pode Thaís. falar, tá? Não, pode Tava aqui falar. compartilhando a live com o pessoal. Pode No continuar. fazer, quando nós olhamos para o fazer em si, é a compensação, é o reconhecimento, é o agradar ao outro. Então, quando eu faço demais pelo outro, quando eu busco o reconhecimento demais do outro, quando eu quero trabalhar demais, entregar demais, o que eu estou buscando por trás dessa entrega em excesso? O que eu estou buscando por trás daquilo que eu faço? Né? Que reconhecimento eu estou buscando por trás do fazer demais? E muitas vezes, a grande maioria das vezes, aí olhando para essa pirâmide que a Stephanie mencionou, né? Quando nós invertemos essa pirâmide, o meu ser, quem eu sou, a minha identidade é negligenciada. Porque eu faço demais pelos outros, eu tenho demais coisas e objetos supérfluos, coisas que não me agregam, que eu não tenho necessidade real, mas só para suprir algo emocional, e acabo não suprindo quem eu sou verdadeiramente. Então, o ser é o que me traz o real significado da minha verdadeira identidade. Então, quem eu sou, né? Quem é a Sara? Quem é a Stephanie na essência, na realidade. Não aquilo que as outras pessoas conhecem, mas ali, a Sara na profundidade da realidade dela. É interessante, né, como as coisas ficam enraizadas, porque a minha avó, ela já é falecida, né? Mas quando ela ficava triste ou chateada, ela já falava: "Vamos fazer uma boquinha?" Que é sair para comer. Então, hoje, o que eu percebo, né? Às vezes eu tô chateada, ou ansiosa com alguma coisa. Aí eu já penso, né? Nossa, eu vou comer um McDonald's ou tomar uma Coca-Cola com Doritos. Então, assim, e eu era criança e E eu não registrou. sabia que ela estava fazendo aquilo como uma compensação, e eu aprendi sem nada ser dito. Então a gente acaba repetindo comportamentos e crenças que não foram, ditas explicitamente, né. Minha avó nunca falou: Exatamente. "Ah, eu saio pra comer porque eu tô chateada". Não, ela falava: "Ai, vamos fazer uma boquinha? E olha que gostoso, né, vamos fazer uma boquinha, olha que lindo". Que legal falar, né, "Vamos fazer uma boquinha", é bonito. Só que aí você vai ver, você já foi 10 quilos, né.
pra dentro, né? Não olhando pra fora, pra dentro. Então a gente tem que estar atenta, né? Conforme a gente vai desenvolvendo esse conhecimento e sabendo onde está o nosso valor dentro dessa pirâmide, a gente consegue entender. Então, por exemplo, né, a gente que tem um perfil muito do fazer, facilmente entra em burnout, por exemplo. Então, a gente precisa se dedicar para o trabalho, para as tarefas, para os afazeres, para as responsabilidades, mas para tudo existe um limite de equilíbrio. Então a gente se dedica tanto para algo que a gente está entrando e está fazendo, a gente quer que fique tão perfeito, que a gente se perde naquilo e vai abandonando outras áreas e Sim. deixa de ser. Então chega a um ponto que eu sou tantas tarefas que eu não me lembro mais nem de ser Stephanie, de ser Sara e de ser aí quem está nos ouvindo. Então, Sim. vocês conseguem perceber a gravidade e a importância de entender aonde está o seu valor? Mandem pra gente aí, né? Onde você está na pirâmide, né? Tá na transição, já tô na transição. Eu tô no ser, no ter, no fazer. E eu achei muito legal essa reflexão que a gente trouxe hoje de tarde, que a gente pensou, nossa, né? Eu pensei assim, o nosso é o fazer. Mas aí a Sara trouxe, mas nós somos as doidas dos livros. Livro é ter. Então, qual é a compensação emocional que a gente busca em cada um desses pontos? No ser, no ter e no fazer, né? Qual que é? Me fugiu a palavra. A raiz, né? Então, o Sim. que eu tô trazendo ali nas minhas atitudes? E olha, fiquem atentos. É algo que talvez confronte, choque, né? Quando a gente ouve isso pela primeira vez no curso de psicologia, a gente fica, será? Mas aquilo que te incomoda muito no outro diz muito sobre você. Então, aonde você tá e aonde você coloca e você olha o outro, em que lugar que você vê o outro, isso diz muito sobre você, né? Aquilo que você diz muito mais sobre você do que aquilo que você efetivamente está dizendo do outro. Sim. Olá, pessoal! As meninas estão entrando. Mas é Thaís, exatamente a André, visão que nós mencionamos, né? A Aninha. visão do outro e a visão nossa mesma, né? Como eu vejo o outro, é como eu me vejo. É como se eu estivesse nesse espelho. Exatamente. Eu tenho essa câmera aqui me passando essa imagem o tempo todo. Só que eu estou vendo o rosto do outro. O comportamento do outro que está me incomodando, no fundo, é um comportamento que eu tenho e eu tenho negligenciado ele. Eu Uhum, não estou querendo enxergar. Ou pior, eu sei que eu preciso corrigir, mas ainda não tive coragem ou não consegui mudar. uhum, Então, é muito sim. importante ter essa clareza. Né, Né? tem alguns exemplos que vêm da cognitivo comportamental que elas estão conectadas com isso. E aí a gente logo faz a transição, assim que eu falar, né, aí sobre esses 3 itens que a gente está ali logo acima, tá? Daí a gente já traz essa transição, né? Então, qual é a diferença de quando eu entendo quem eu sou? Pode ser? Pode, claro. Pode? Então, a gente tem essas crenças centrais que envolvem o desamparo, o desamor e o desvalor. Elas são muito parecidas, né? São sutis as diferenças. Por isso que eu vou ler aqui para vocês alguns exemplos. Isso a gente encontra em alguns livros de introdução a TCC, tá? Então, o desamparo. Quais são os pensamentos similares, né, que você pode identificar para ver se você tem uma crença de desamparo? Eu sou desamparado, né? Nossa, eu sou solta, não tenho apoio, eu sou incompetente, eu sou sozinha, eu sou uma pessoa necessitada, nossa, eu sou frágil, é, poxa, eu me sinto carente de algo ou de alguém, de apoio, de ajuda. Então, provavelmente você tem uma crença central voltada para o desamparo, né? Agora vamos falar de desamor. O desamor, ele vem com pensamentos no sentido de não sou capaz de ser amado.
né? Eu vou ser rejeitado, eu não vou ser aceita, eu sou uma pessoa indesejável, eu sou imperfeita, eu vou ser abandonada, certeza, não sou atraente, eu sou diferente das outras pessoas, ninguém vai me aceitar da maneira que eu sou. Então, isso aí está conectado com o desamor, certo? E a última crença ali, que é a do desvalor. Eu sou ineficiente, então eu não vou conseguir trazer resultados, eu não tenho valor, eu sou uma pessoa tóxica, eu sou uma pessoa que é fracassada, eu vim com defeito, né? Só pode ser isso, eu vim com defeito. Eu sou má, né? Eu sou uma pessoa má, eu sou imoral, né? Até, eu sou perigosa para as pessoas que estão perto, sabe? Louca, né? Eu me solto, eu vou para um nível e eu sou derrotado. Então, se você se identificou com essas últimas frases, você tem uma crença de desvalor. Então, depois, né, a gente vai deixar aqui essa live, né, esse encontro nosso aqui salvo, volta, ouve e reflete, né? Pensa, raciocina. Você está vivendo preso e presa, longe de todo o seu potencial, porque de toda a sua potência, porque a potência ela já existe, ela já está dentro de você. Ela precisa ser despertada, vivenciada naquilo que você já é. Mas aí você dá tanto valor, tanta importância para o seu desamparo, para o seu desamor e para o seu desvalor, que você não vivencia essas coisas excelentes que já existem em você. Gente, aqui no Espaço Flor Mulheres, nós cremos em Deus. E Ele criou você de uma maneira perfeita. Ele já colocou tudo que tinha para ser colocado dentro de você. Agora o que a gente tem que fazer é ativar. É só ativar. Porque a partir do momento que a gente ativa, né, Sara, eu posso continuar fazendo as mesmas coisas. Eu vou continuar comprando livro, mas o significado vai ser outro. Então, eu não vou comprar livro porque eu acho que eu não sou capaz por uma crença de imerecimento, por uma crença de desvalor. Eu vou comprar livros porque eu amo ler, porque eu amo aprender e porque eu amo ensinar. Então, vocês entendem que não é necessariamente o que eu faço. Eu amo comer, gente, eu não vou deixar de comer. Mas hoje em dia eu entendo. Se me vem uma vontade doida de comer McDonald's, lanchinho, né? Doritos e Coca-Cola, eu já paro e me questiono. Stephanie, o que tá rolando nas suas emoções? O que tá acontecendo na nossa vida que não tá bom? E aí eu posso estar desperta para quem eu sou de verdade. Pode falar, Sara. O ser, o ter e o fazer, ele traz 3 crenças ligadas diretamente. A crença de merecimento, a crença de capacidade e a crença de identidade. Eu sou merecedora de tudo isso? Eu preciso ter mais porque eu não mereço. Eu preciso ter mais, conquistar mais, comprar mais, consumir, porque eu não mereço. Eu não sou merecedora de tudo isso que eu consumo. Eu não sou merecedora de tudo isso que tenho. Eu não sou merecedora. O ter, quando ele está desregulado, é porque a minha crença de merecimento, ela está desnivelada. Ela está desequilibrada. A capacidade, eu preciso fazer pro outro, entregar mais, porque eu não me sinto capaz em tudo que eu faço. E eu nunca sou o suficiente para tudo aquilo que eu faço. Qual é a crença que está gritando? E a identidade. Quando o meu ser está fora, é porque eu não reconheço quem eu sou. Eu não sou amada,
Eu não me vejo como uma mulher amada, não me vejo como uma mulher bonita. Eu sou desamparada, eu vivo numa crença de desamor, de desvalorizada. Eu me olho como uma pessoa negativa o tempo todo. É que eu vi a gatinha passando atrás. Eu me vejo como uma pessoa negativa o tempo todo. Eu sempre me desqualifico como pessoa. E a minha crença de identidade está negativa. Como eu me vejo? Como você tem se visto? Como você tem se identificado? Qual é a crença que tem te segurado? Existem crenças positivas e crenças negativas. Nós precisamos saber aquilo que conduz, aquilo que nos direciona, aquilo que nos impulsiona. Cuidado com aquilo que te aprisiona, que te segura, que não te deixa evoluir. Tome muito cuidado com isso. Porque dentro dessas crenças existem muitas coisas que nos tiram do foco. E aí, Stephanie, nós temos agora um ponto muito importante. O que fazer para equilibrar essas crenças? Exatamente. O começo é a consciência. Então, olha que legal, né? Quantas palavras que nós pudemos aqui nos identificar, nos sentir, além de identificadas, acolhidas, entender que, nossa, talvez eu esteja nesse lugar. E tudo bem, né? Foi a estratégia que o seu sistema, que o seu emocional, que você conseguiu criar para lidar com tudo que você teve, né? Com tudo que lhe apareceu, com tudo que surgiu no seu dia a dia. Mas agora que você identificou, então traz a consciência. Escreve em um papel, né? Faça uma cartinha. Escreve então aonde que você está hoje. Então, nossa, hoje eu tô me sentindo muito no fazer, no ter, ou eu tô numa crença central de desamparo, de desamor, de desvalor. Eu tenho questões graves ali com a minha identidade, com a minha capacidade, com o meu merecimento. Eu me sinto indigna. Bom, eu não vou repetir, né, de novo tudo que nós já falamos aqui. Mas você precisa se identificar dentro disso e escrever e colocar: eu estou até aqui, até o dia 22 de novembro, assim. E a partir de agora, eu estou gerando mudança. Então, se agora você já sabe, né, aonde você está localizada, dentro dessas, foram 3, né, 3 situações que nós trouxemos aqui. Então, crença de identidade, de capacidade, de merecimento. Aonde está o meu valor? Está naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, naquilo que eu tenho. Quais são as minhas crenças centrais? Então, tudo eu me vejo no desamparo, no desamor, no desvalor. A partir disso, porque cada dessas situações, elas vão te levar por uma jornada diferente. Então, não tem muito como nós darmos aqui uma receita pronta, porque é algo muito individual. E nós queremos trabalhar isso com vocês, né? Nós queremos acompanhar vocês dentro de um processo, de uma jornada de florescimento. Então, hoje, a gente vai dar uma dica, que é uma dica mais simples, que você vai conseguir fazer sozinha, sozinho, mas continua aqui nos acompanhando, porque a gente quer estar junto de verdade, né? E auxiliar vocês nesse processo. Então, ó, vamos lá. O que você vai fazer? Uma carta de como eu estava, certo? Gente, um parágrafo. Se você sentir que você tem que falar mais, fala mais, mas aqueles que são mais sucintos se sintam livres. Um parágrafo, tá bom? Não precisa escrever muito. Porque no que a gente vai focar? Eu estava assim, mas eu preciso ficar focando no passado? O hoje é o que a gente tem de verdade. Por isso que se chama presente. O futuro a gente tem também? Não tem. Então, hoje, uma coisa que eu preciso estar atenta e fazer diferente para quebrar um desses ciclos que eu tenho vivenciado. Então, nessa carta você coloca: hoje eu estava assim.
Então, eu, Stephanie, estava... E a partir de hoje, eu vou buscar tal coisa. Uma coisa. Porque é melhor você focar em uma coisa do que tentar colocar várias e não fazer nenhuma. Feito é melhor que perfeito, desde que feito com dedicação e com zelo. Quer acrescentar alguma coisa, Sara? Eu sou, né? É claro. Sim. Nem precisei falar, ela já me conhece. Bom, a Stephanie trouxe uma tarefa, agora é minha vez. 30 Já características. vamos conectar. Vamos conectar. Tá. Então a pessoa faz a carta de onde ela estava e como ela se sente porque ela estava assim. E através da tarefa que você vai explicar agora, ela vai conseguir gerar algo novo para onde ela quer ir. Sim. Agora explica essa tarefa. Bom, a Stephanie mencionou então que é um percurso. E eu acredito que, antes até de eu explicar a tarefa, né, que eu vou comentar com vocês, é importante ter a clareza que nós vivemos em um eterno processo de crescimento e amadurecimento. Então, sempre temos algo a melhorar, algo a evoluir, a desenvolver, porque esse é o nosso desenvolvimento eterno. Quando nós não tivermos mais nada para desenvolver, Deus vai nos levar. Então, não é desculpa para também não melhorarmos e também não é para se tornar uma neurose em que eu sou imperfeita, tá? Eu acho que é importante deixar isso muito claro. Mas sim, nós sempre estaremos em um processo de aprendizado contínuo. E aí, olhando para esse processo de aprendizado contínuo, a nossa identidade, ela está conectada ao nosso ser, a quem eu sou verdadeiramente, a quem Deus me criou para ser, certo? Então, eu vou sugerir 30 características positivas, eu sou. E aí vai ser uma frase para cada característica positiva. Eu sou. Eu sou. Eu tinha visto que a Elaine, eu não sei se a Elaine tinha entrado. A Elaine entrou. Elaine, se você estiver aí, se puder comentar como que foi para você a experiência das características positivas, porque eu sei que a Elaine fez. Não pode ser preguiçoso, gente. Eu já fiz também. Você tem que escrever. E também não vale você achar que é prático, né? Pega a linha do caderno contra 30 linhas e escreve eu, sou, e depois vai pondo suas características. Não, é um a um. Porque você tem que vivenciar cada etapa, cada palavra e falar. Escrever e falar. Vivenciar cada processo para reforçar a sua verdadeira identidade. Então, 30 características positivas eu sou. Mas, Sara, é muito difícil escrever 30. Começa com 15. Eu sei que 15 características positivas você tem, isso com certeza. E aí, 30 com certeza você tem também. Mas escreve as 15, amanhã você escreve as outras 15, e depois você vai ler por uma semana, todos os dias, e falar positivamente para você olhando no espelho, tá? Então, você vai olhar lá para você no espelho e falar, eu sou. Ó, a Elaine deu aqui o testemunho dela, porque a Elaine fez esse exercício. Foi um exercício de reconexão com o meu eu. Então, veja a importância de fazer esse exercício, de ter esse momento, né? Eu vou dar o exemplo de duas frases, vou dar 3, 4 frases que eu escrevi para mim. A Stephanie até conhece que é uma frase que a minha mãe sempre usou comigo quando criança, mas para vocês conhecerem. Mas aí vocês escrevem aquilo que é válido para vocês, tá? Eu sou forte, eu sou bonita, eu sou saudável, eu sou inteligente, eu sou filha amada de Deus. E aí vai, tá? Usem palavras positivas sobre você, sobre quem você é, tá? Sobre quem Deus te criou para ser. Frases positivas, características positivas eu sou, ok? É muito importante deixar isso claro.
Precisam ser frases positivas sobre você, sobre a sua identidade. E não é sobre o que você faz, e não é sobre o que você tem. É sobre quem você é. Sim. Essa é tranquila, É né, muito, Té? muito fácil, né, a gente escrever. Ah, eu sou esposa, né? Por exemplo, Eu sou filha. Eu sou irmã. Eu sou tia, eu sou madrinha. né? Tenta ir além daquilo que você faz. Ah, eu sou dona de casa. Eu sou cuidadora, né? Por exemplo, no lugar de dona de casa, né? Então, aprofundem. Mas até É, mesmo é a incrível. qualificação de tia, por exemplo, madrinha, como eu brinquei, é uma qualidade, ok. Não, é algo que ninguém tira de mim, porque é quem eu sou. Mas às vezes a gente se apega demais ao que os outros dizem que eu sou, mas quem eu verdadeiramente sou, como eu me vejo, tá? Então é importante ter esse cuidado, porque senão ele vai lá, eu sou tia, sou sobrinha, sou neta, eu sou bisneta, e não fala nenhuma qualidade Pra positiva burlar, sobre né? você, para burlar. Então por isso que eu falei, cuidado, que eu brinquei aqui do que eu sou filha, eu sou tia, eu sou sobrinha, eu sou neta, eu sou muita coisa, mas cuidado para não burlar, tá? Porque nós somos fortes, nós somos amadas, mas escreva 30 características positivas eu sou. E declare sobre você, sobre quem você é todos os dias na frente do espelho. Isso é muito importante. Exato. Mais do que escrever. Então, não termina o exercício pela metade. Você precisa repetir, declarar, e ele precisa gritar, né? Mas se você quiser gritar também, tudo bem. Mas declarar em voz alta para você ouvir, para sua mente ouvir, né? Existe algo que chama-se neuroplasticidade. Então, as pessoas gostam muito de usar de justificativa. E eu aprendi a fazer assim, né? Esse foi o jeito que me ensinaram. Eu não sei fazer de um jeito diferente. Mas até o nosso cérebro tem a neuroplasticidade. Então, a gente não permanece com o cérebro minimamente, né, milimetricamente, com o mesmo formato a vida toda. Ele vai se transformando, ele vai se adaptando conforme a gente estimula. Então, a neuroplasticidade é uma capacidade que a gente tem de aprender, de transformar e de renovar aquilo que a gente já aprendeu. Então, quem fala, tô muito velha, tô muito velho para aprender ou para fazer esse tipo de coisa. A sua biologia, a ciência diz que não. Existe algo que chama-se neuroplasticidade. E você é capaz, sim. E se você não acredita na ciência, acredite na fé. Então, a fé é aquele ser lindo, né, e maravilhoso que te criou, o nosso Deus, nosso papai, ele te fez para viver em toda a plenitude de tudo aquilo que você é. E ele precisa que você o ajude a descobrir o quão maravilhosa, o quão perfeita, o quão linda, o quanto é necessária, o quanto você é forte, delicada, tudo isso com cada pedacinho, cada detalhe seu. Foi ele que colocou. E ele quer que você traga para fora em toda a sua plenitude. Então Muito bem. vivencie o processo. E vivenciar o processo é o detalhe. É o segredo de tudo, gente. É a parte mais gostosa. Se permitir viver Depois que você esse vivencia processo. nessa área, você fala: caramba, por que eu não fiz isso antes? Exatamente. Parece que vai doer muito, mas quando você chega lá na frente, você fala: nossa, estava doendo mais ficar lá. Com certeza. Permanecer no mesmo lugar incomoda muito mais. É isso aí, né, Tef? Acho que Isso. falamos sobre onde está o nosso valor, o que buscamos entre ser, ter e fazer, quem nós somos. Quinta-feira, né, Sara? Já chamar o pessoal Ah, para é quinta-feira. verdade. Quinta-feira, às 7 horas, teremos uma nova live. E essa live será especial. Qual será o tema dessa live, Teco? Eu tô abrindo aqui o layout para falar certinho o nome, que eu lembrei das palavras-chave. O nome todinho eu não lembrei. É Vida. vida. Qual tem sido a qualidade da sua colheita? Vem novidade por aí, hein?